6 minutos, estamos aqui nos estúdios com o Dr. Antônio Menezes, candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia. E aproveitando a oportunidade, nós vamos falar sobre a importância deste órgão para o nosso estado. Doutor Antônio Menezes, boa tarde. Boa tarde, João Calil. Boa tarde, ouvintes da sociedade. Sempre uma honra, uma alegria para mim comparecer a esta emissora. Bom, essa entrevista vai ter uma duração de 15 minutos. Ele, como é o primeiro candidato, os outros candidatos também terão este mesmo tempo, respeitando aí o tempo de cada um. Sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição destinada a reunir e representar a classe profissional dos advogados em todo o território brasileiro, assim, o exercício da advocacia no Brasil e a utilização do título de advogado são exclusivos daqueles profissionais que constam dos quadros da OAB. Caso um indivíduo realize trabalho característico de advogado sem possuir sua devida inscrição na referida instituição, seus atos serão considerados nulos ou inválidos. Doutor Antônio Menezes, primeiro a gente gostaria de saber qual é a importância da OAB para a sociedade como um todo. Calil, a OAB é uma entidade de extrema importância para a sociedade, porque se trata de um ente público não estatal, ou seja, é um ente público reconhecido assim pela Constituição do país, reconhecido assim pela Lei 8.906, e presta relevantes serviços à sociedade. Ela não tem só como uma de suas funções selecionar e disciplinar o exercício da advocacia. Ela também é uma entidade muito importante para a defesa da democracia no país. Sempre foi assim. A ordem, todas as vezes que quebrou-se a ordem institucional, a OAB esteve presente, resistindo a esta violência institucional, pregando sempre a restauração da democracia, como aconteceu quando houve recentemente a ditadura militar e que nós pugnamos pela democracia direta já e que desaguou na Constituição da República. Então, a ordem hoje, já restabelecida a democracia, ela tem como uma de suas funções o acompanhamento das questões de interesse de todo o povo. Eu estou conversando com o doutor Antônio Menezes, candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia. Doutor, quais são seus projetos para implementar dentro da OAB, caso seja eleito? Calil, nós que já estamos lá há 6 anos, eu sou atualmente o vice-presidente do Presidencial Quadro, sentimos a necessidade de profissionalizarmos a Comissão de Direitos e Prerrogativas dos Advogados, porque nós temos observado em todo o Estado o desrespeito a essas prerrogativas, que não são privilégios do advogado, são prerrogativas que a lei confere para que se possa exercer a ampla defesa, a defesa do cidadão. O cidadão só pode ser bem defendido se o advogado tiver plenas condições de atuação. Outro item que nós nos importamos muito e damos muita ênfase na nossa campanha é a questão do jovem advogado, o advogado que chega ao mercado de trabalho. Nós vamos criar um banco de dados para que ele possa colocar o seu currículo nesse banco de dados. Vamos buscar uma aproximação com o mercado, vamos chamar assim, com as entidades, as empresas e com as sociedades de advogados. Pensamos também em trabalhar a questão do piso salarial para os novos advogados. Temos como missão fazer uma nova sede para a entidade. A nossa sede é um prédio histórico ali na Piedade, né? Logo na entrada da Joana Angélica, vindo da Piedade, e nós expandimos muito. A nossa entidade é como o universo, ela se expandiu muito com o exame de ordem, com o ingresso, com o aumento de faculdades no nosso estado. Você veja que até 2000 nós tínhamos cerca de 4 faculdades de Direito no estado da Bahia. Hoje nós temos 56 faculdades de Direito, e todas as vezes em que há um exame de ordem, ingressam nos seus quadros 800, 1000 novos advogados. Então,
o nosso prédio, o prédio histórico, já não comporta mais a administração de cerca de 30 mil advogados no estado. Então nós temos um terreno de 8.600 metros no centro administrativo, que a nova gestão deverá construir a nova sede, até porque grande parte do judiciário baiano já está instalado ali no centro administrativo, e uma outra parte, como a Justiça do Trabalho, por exemplo, já está construindo a sua nova sede no centro administrativo. Então nós precisamos ter essa sede construída lá para melhor desenvolvermos as tarefas administrativas da OAB e também darmos um maior conforto aos advogados. A questão também do judiciário estadual nos preocupa muito, porque nós temos um déficit muito grande de magistrados no estado, temos um déficit muito grande de serventuários e vamos ter que ir a todos os poderes, não só ao judiciário, mas vamos ter que ir ao governo do estado, vamos ter que ir à Assembleia Legislativa para que esse quadro de magistrados, por exemplo, seja preenchido. Hoje nós temos no estado da Bahia uma previsão de cerca de 600 magistrados. Na verdade, temos 287 cargos vagos. Então nós só temos, na prática, 313 magistrados em atuação, sendo que uma parte tem licença médica, tem férias individuais, faz curso de pós-graduação, está servindo ao tribunal, ou seja, nós não temos, na prática, 300 magistrados atendendo a 14 milhões de habitantes. Então fica muito difícil o Poder Judiciário funcionar adequadamente com um quadro desse porte. Então nós temos que já houve um concurso agora, nós ingressamos com mandado de segurança, né? Exigindo, entre aspas, que o tribunal abrisse concurso para preenchimento dos cargos vagos. Esse mandado de segurança houve um indeferimento da liminar, mas em 15 dias foi marcado o concurso para preenchimento de 99 vagas e já houve a primeira fase, inclusive, para 99 vagas. O tribunal fala que vai agora, já está preparando o concurso para cerca de 1.000 serventuários novos, o que também é uma boa notícia se de fato se concretizar, mas ainda assim é insuficiente para recompor todo o déficit que nós temos de magistrados e serventuários em todo o estado da Bahia. Doutor Antônio Menezes, na semana passada a imprensa noticiou que o estado da Bahia, já que suscitou este assunto, tem um déficit muito grande com relação ao número de defensores públicos no interior da Bahia. O que a OAB pode fazer, no caso o senhor sendo eleito, para solucionar esse problema? Porque o interior da Bahia hoje é carente de defensoria pública. Aí a gente pode resolver de duas formas. Primeiro, claro, preenchendo o quadro de defensores públicos no estado. Agora, parece que semana passada houve um grupo que tomou posse. 12 tomaram posse, mas o déficit ainda permanece muito grande. Nós que temos viajado todo o estado da Bahia, conhecemos essa realidade. Isso causa um problema muito sério. Nós tivemos outro dia, por exemplo, na cidade de Planalto, lá no sudoeste do estado, e a juíza nos disse que só a parte criminal só funcionava porque tinha um advogado privado que se dedicava gratuitamente, espontaneamente a defender aquelas pessoas, a fazer júri. Através do voluntariado. Voluntariado, isso não é possível. É outro aspecto que nós vamos também lutar. A OAB vai tentar fazer um convênio com o Poder Executivo para que esses advogados chamados dativos, que são nomeados em todo o estado, onde não há defensor público pelos juízes, eles também sejam remunerados. Claro, mesmo que seja uma remuneração pequena, que não seja uma grande remuneração, mas pela quantidade de processos que eles atuam, não tem sentido eles atuarem sem remuneração. Por exemplo, houve um caso recente de um júri, ou um caso de há um ano atrás, de um júri em uma cidade a cerca de 50 quilômetros do domicílio do advogado. O advogado foi nomeado para o júri, ele pegou o carro dele, foi fazer o júri, não houve, adiou o júri, ele não pôde ir na segunda oportunidade porque ele tinha uma outra atividade na cidade de Jacobina, onde ele tem escritório, e a juíza abriu um processo ético disciplinar na ordem contra esse advogado, porque ele não foi fazer esse júri gratuitamente na segunda oportunidade. Ou seja, a situação é muito grave. E nós temos o caso de
réus presos, por exemplo, réus cumprindo, já presos há 8 meses, há 8 meses, há 1 ano ou mais, com penas que talvez sejam menores do que o tempo que eles estão ali, naquele verdadeiro depósito de homens, que são esses presídios, essas até em delegacias amontoadas pelo estado afora. É preciso que haja defensores para estarem sempre revendo essa situação. Agora mesmo a Corregedoria de Justiça baixou um ato muito importante, exigindo que os juízes que são responsáveis pelos presos mensalmente compareçam aos órgãos prisionais para fazer uma revisão da situação. Ou seja, aquele preso, por exemplo, que está lá há mais tempo do que a lei permite, ele não pode ficar preso. Se a lei estabelece um prazo para ele ser interrogado e apenado, ele tem que ser ao menos ouvido e o juiz decidir se ele vai permanecer preso ou se ele não vai, porque muitas vezes o preso pode ser até absolvido e já está lá 8 meses, 1 ano, e quem vai resolver uma situação dessa? Isso é uma violência contra os direitos humanos também. Bom, eu vou dar uma paradinha agora para um breve intervalo comercial e na volta a gente conversa aqui, continua entrevistando o doutor Antônio Menezes, candidato à presidência da OAB Bahia. 5h16 é toda, 5h23, eu vou continuar aqui com o doutor Antônio Menezes, candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia. Conforme o senhor disse anteriormente, doutor Antônio Menezes, o senhor é o vice-presidente da gestão do doutor Saul Quadros. Quais têm sido as reclamações que os magistrados têm tido com relação ao Estado da Bahia no exercício da função? O senhor pergunta os magistrados ou os advogados? Os advogados, perdão. Olha, com essa carência enorme, porque quando nós falamos em justiça, nós temos que fazer uma diferenciação. Por exemplo, a Justiça Federal é uma justiça, vamos dizer assim, na primeira instância, de primeiro mundo. Mas quando há um recurso para Brasília, a média são 7 anos para julgar. Então é um problema sério também que nós temos na Justiça Federal. O que é que nós defendemos, e os juízes federais também defendem? A implantação imediata do Tribunal Regional Federal da 8ª Região. Esse é outro ponto que nós estamos defendendo na nossa plataforma. Esse Tribunal da 8ª Região congregaria o Estado da Bahia e o Estado de Sergipe, com sede em Salvador. A sede seria em Salvador. Então já há uma emenda constitucional para criar esse Tribunal Regional Federal. Ou seja, de uma decisão do tribunal, de um juiz federal aqui em nosso estado, caberia recurso, por exemplo, da Previdência, de Previdência ou de ações expropriatórias que envolvam a União, etc., e as entidades ligadas à União. Então o recurso seria para Salvador, então nós baixaríamos esse prazo mais ou menos de 7 anos de duração de um recurso para 4, 5 meses no máximo. Seria extraordinário para o nosso estado a implantação desse Tribunal da 8ª Região aqui em nosso estado. A Justiça do Trabalho é uma justiça que funciona bem, e porque ela também tem um Tribunal Regional do Trabalho aqui em Salvador. Então um recurso leva em média 3, 4 meses para ser julgado. Então ela tem uma tramitação boa. O grave problema para o exercício da advocacia e a efetivação do direito do cidadão baiano é a carência de magistrados, a carência de servidores, a carência de infraestrutura, de modernização dos equipamentos do Poder Judiciário, para que o processo seja mais célere, né? Fala-se agora no processo informatizado, né? É algo que a gente está vendo com uma certa cautela, porque é preciso que se informatize, mas que se observe que o Estado, ele tem as suas carências também. Um nível de informatização que tem na capital não é, por exemplo, o nível de informatização que tem no extremo sul, numa comarca lá perdida no oeste da Bahia. Então é preciso que se faça com critério e que se uniformize, porque há uma coisa, Calil, absurda no Brasil. Esse processo eletrônico, a Justiça Federal tem um programa, a Justiça do Trabalho tinha outro, a Justiça Estadual parece que tem 2 programas, então é impossível. Então é preciso que o CNJ, aliás, está trabalhando nisto,
É preciso que se implante um processo judicial eletrônico no Brasil, um programa único, para que facilite a vida do cidadão através do seu procurador, que é o advogado. Eu estou conversando com o doutor Antônio Menezes, candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia. Doutor, o que mudaria da gestão atual para a sua gestão, o senhor sendo eleito presidente da OAB? Olha, a nossa ideia é de que a Ordem não pode parar. Nós fazemos parte de um grupo chamado Ação e Ética, ou seja, trabalho com responsabilidade e com observância rígida do nosso Código de Ética e Disciplina. Então, nós pegaríamos todo o trabalho feito até aqui, aquelas propostas, aquelas ideias, aqueles elementos que foram efetivados nesta gestão até aqui, da qual eu faço parte, seriam preservados. O que não deu certo, nós descartaríamos e faríamos novas propostas para a classe. Então, é uma preservação do trabalho que a classe reconhece, mas com outro viés. Cada pessoa tem a sua idiosincrasia, tem a forma de ver o trabalho administrativo e o trabalho institucional. Nós fortaleceremos mais a presença institucional da Ordem, criaremos algumas outras comissões, porque a Ordem, Calil, ela trabalha não só com sua diretoria, o seu conselho, o seu tribunal de ética e a sua escola superior de advocacia. Ela trabalha sobretudo através das suas comissões de direitos humanos, comissões de exame de ordem, comissões de meio ambiente, comissões de defesa do consumidor. Então nós vamos criar algumas comissões. Uma comissão que nós pensamos em criar é a comissão de urbanismo. É uma comissão para tratarmos da ocupação do uso do solo em nossa cidade e de mobilidade urbana. Então é preciso que a Ordem tenha uma comissão específica, técnica, para acompanhar essas propostas, esses projetos da Câmara Municipal, porque como a Ordem defende a sociedade, nós temos que estar mais próximos dessas questões que são prementes aqui na nossa capital. Queremos também uma comissão de relação do trabalho e previdências sociais para discutir o direito do trabalho com mais profundidade no âmbito da Ordem e para discutirmos também as relações trabalhistas, vamos dizer assim, dos advogados com os seus empregadores. E pensávamos em criar uma comissão para os professores de faculdade, mas essa comissão já foi criada. O professor Saulo Quadros, juntamente com a diretoria, criou esta comissão, já implantou, já tomou posse. Enfim, são muitas as ideias e as propostas que nós temos. Fortaleceremos a comissão dos advogados iniciantes. Essa comissão ela tem que ser focada muito na questão da empregabilidade, que é a grande carência. Hoje os advogados se formam basicamente para fazer concurso. Vão correr atrás de concurso porque o mercado cada vez mais vai se restringindo em razão, como eu falei antes, da grande quantidade de faculdades que nós temos. Então é preciso que os advogados tenham um apoio também, e os novos advogados tenham um apoio institucional para que melhore esse quadro de relação de emprego. Os escritórios de advocacia, podemos dizer assim, estão perdendo terreno para o setor público? Não, os escritórios de advocacia, eles sofrem. Primeiro, hoje, a forma melhor de se fazer um escritório é montando uma sociedade de advogados, com vários advogados. Nós temos hoje, já em nosso estado, mais de 1.000 sociedades de advogados. E posso lhe afiançar que mais de 80% é composta de jovens advogados, que se reúnem para prestar serviços jurídicos, para participar de licitações, etc. Junto a empresas públicas, empresas de economia mista, e eles oferecem a municípios. Então, essas sociedades compostas desses advogados existem em todo o estado da Bahia. O poder público não compete muito aí nessa área, mas há uma competição muito forte de escritórios de outros estados que estão vindo aqui para dentro disputar o mercado. E em âmbito nacional tem havido escritórios estrangeiros entrando também no Brasil. Já o Brasil está se desenvolvendo, e toda vez que um país se desenvolve também desperta o interesse
sobretudo São Paulo e Brasília, muitos escritórios estrangeiros tentando entrar. O Conselho Federal tem discutido essa questão com muito vigor, mas a competição que se dá mais é no âmbito mesmo interno. Eu queria agradecer ao doutor Antônio Menezes, candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia. Um abraço e boa sorte para o senhor. João Calil, eu que agradeço e devo assinalar que a eleição é no dia 22 de novembro. Estarão aptos a votar todos os advogados adimplentes inscritos na nossa seccional. Um abraço a todos e bom trabalho para vocês. Um abraço, doutor. Conversei com o doutor Antônio Menezes, candidato à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia.